Hoje, na série Eleições, você vai conhecer um pouco mais sobre os candidatos a governador e os estados do Sudeste. Começamos por Minas Gerais, que tem o segundo maior eleitorado do Brasil. Lá, o voto feminino pode ser decisivo. É que Minas tem quase 500 mil de mulheres a mais do que homens. Com 853 municípios e uma população de 20 milhões de habitantes, Minas Gerais só perde para São Paulo em termos de densidade populacional. Minas é responsável por 30% de todo o minério extraído no Brasil. É grande produtora de carne, leite e café e possui uma forte indústria de base e automobilística. Mas o sul industrializado e economicamente desenvolvido contrasta com a pobreza da porção norte. 7 candidatos disputam o governo do estado: Cleide Donária, do PCO, Eduardo Ferreira, do PSDC, Fernando Pimentel, do PT, Fidelis, do PSOL, Pimenta da Veiga, do PSDB, professor Túlio Lopes, do PCB e Tarcísio Delgado, do PSB. Minas concentra 10% do eleitorado nacional. São aproximadamente 15 milhões de eleitores, sendo quase 500 mil de mulheres a mais que homens. Outra curiosidade é a redução do número de eleitores entre 16 e 17 anos, que passou de 290 mil em 2012 para 139 mil nestas eleições, menos da metade. O envelhecimento da população se reflete, portanto, na composição do eleitorado, é natural. Aos 71 anos, Dona Yolanda nunca faltou a uma eleição. Meu voto é muito importante para o meu candidato, para o Brasil, para o meu estado e para a minha cidade. Ainda hoje, o Repórter Brasil vai falar das eleições em São Paulo e no Espírito Santo. Agora, na série Eleições, vamos falar de um estado considerado estratégico do ponto de vista econômico e político. São Paulo concentra 22% do eleitorado brasileiro. No sudeste do Brasil, São Paulo impressiona pela grandeza de seus números. É o estado mais populoso do país. Aqui também está o maior PIB, o Produto Interno Bruto. De acordo com dados de 2011, o estado mais industrializado da federação produz 30% das riquezas do país. Mas, para este sociólogo, um dos desafios de São Paulo é adaptar sua vocação econômica para os novos tempos. São Paulo tem condições de continuar crescendo, mas talvez não mais naqueles moldes de uma industrialização, de uma economia pesada. Talvez a ideia é de que São Paulo consiga crescer e avançar numa economia um pouco mais leve, um pouco mais volátil, e isso se daria pelo conhecimento, pela produção de conhecimento, de cultura, de economia criativa. São Paulo é também o maior colégio eleitoral do país. Só aqui na capital são mais de 8 milhões de eleitores. Em todo o estado, quase 32 milhões devem comparecer às urnas em outubro. A disputa terá 9 candidatos. O atual governador Geraldo Alckmin é candidato pelo PSDB, o PV com Gilberto Natalini. Laércio Benco é o candidato do PHS. O PSOL concorre com Gilberto Maringoni. Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, concorre pelo PT e Raimundo Senna pelo PCO. Paulo Scaff concorre pelo PMDB, Wagner Farias é o candidato do PCB e Walter Siglione, filiado ao PRTB. Daqui a pouco vamos falar das eleições no Espírito Santo. Voltamos com a série Eleições. Agora vamos falar do Espírito Santo, o segundo maior produtor nacional de petróleo. Com o pré-sal, o potencial econômico do estado tende a crescer ainda mais. O Espírito Santo tem quase 4 milhões de pessoas distribuídas em 46 mil quilômetros quadrados. O estado abriga 2 dos portos mais movimentados do Brasil, que impulsionam a economia local. É grande produtor de petróleo e gás natural e deve aumentar de forma significativa sua produção com a exploração do pré-sal. 5 candidatos disputam os votos de 2 milhões e 600 mil eleitores. Camila Valadão, do PSOL, Renato Casagrande, do PSB, que concorre à reeleição, Mauro Ribeiro, do PCB, Paulo Artung, do PMDB e Roberto Carlos, do PT. Amanhã vamos mostrar as eleições em mais 3 estados: Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe.